Prontinho. Aí eu vou fechar aqui o meu microfone, certo? Vá anotando qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa eu fechar meu microfone aqui. Precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje é a nossa aula sobre exercícios de função afim. Segue a sequência das aulas que você vai entender a função afim bem direitinho. Vamos lá? Dada a função f de x é igual a menos 2x mais 3, determine. Então, dada essa função, que f de x é igual a menos 2x mais 3, determine. Determinar o quê? Na letra A diz assim, determine o quê? Determine x, tal que f de x é igual a 5. Então, o que é que ele quer que a gente faça aqui? A gente quer que a gente substitua na função, que eu vou repetir aqui, ó. A função é essa. F de x é igual a menos 2x mais 3. E o que é que ele quer que faça? Acha o valor de x. Então, vamos achar x? X está aqui, ó. Tal que f de x é igual a 5. Então, ele está dizendo que f de x é igual a 5. E onde é que tem f de x aqui, ó? F de x está aqui, ó. F de x, ele diz que é quanto? 5. Então, vou substituir aqui, ó, todo esse f de x por 5. Então, isso aqui vai virar quanto? 5. Escrevo o resto da função, né? Igual a menos 2x mais 3. Pode perceber que eu fiquei só com uma incógnita aqui nessa equação, tá vendo? Essa função, depois que eu substituí aqui, virou uma equação do primeiro grau. E agora eu resolvo. Então, vou passar o quê? O menos 2x para o lado esquerdo, porque vai ficar positivo, ó, mais 2x. Aí, ó, 3. E esse 5 eu passo para o lado esquerdo, ó. Quando ele troca de lado, troca de sinal. Menos 5. Tudo bem? 2x é igual 3 menos 5. Subtrai e deixa o sinal do maior, não é isso? Veja a sugestão sobre jogo de sinal, se tem dificuldade nisso. Certo? Então, 3 menos 5, menos 2. Subtrai e deixa o sinal do maior em módulo. E agora eu passo o quê? Eu passo dividindo. Eu passo 2 para o outro lado como, minha gente? Dividindo. Então, vai ficar menos 2 sobre 2. Então, para terminar, x deu igual a menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Primeiro, menos com mais na divisão dá menos. 2 dividido por 2, 1. Agora vamos fazer a outra. A letra B ele diz o quê? Ele pede o quê? F de 3. O que é f de 3? Gente, pode observar na função que esse valor, tá vendo? F de x, aqui está escrito f de 3. Esse 3 está no lugar onde deveria ser quem? O x. Então ele quer que você substitua o 3 no x. Então vou repetir aqui, ó. Vou repetir a função que está escrita lá em cima. F de x é igual a menos 2x mais 3. Ok? Só fiz repetir. F de x é igual a menos 2x mais 3. E eu vou repetir, aonde tiver x, eu vou botar o quê? 3. Então, ó, vai ficar f de 3, ó. F de 3 é igual a menos 2 vezes x. O x é quanto? O x é 3. Então, vou substituir aqui, ó. Menos 2 vezes 3 mais 3. E agora eu continuo, ó. F de 3, que é a pergunta lá, que dá a letra B, ó. F de 3, né? É igual a menos 2 vezes 3, menos com mais dá menos na multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6 mais 3. Então, F de 3 é igual a menos 6 mais 3 dá quanto? Subtrai o destinal do maior. Dá menos 3. Então, eu acabei de fazer a letra B e a letra A. Vamos fazer mais um exercíciozinho, um probleminha que cai bastante. Esse tipo de problema aqui, ó. Dada a função f por f de x é igual a ax mais 2, determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 20. Então, o que, é que ele quer que eu faça aqui? Ele deu a função f de x é igual a ax mais 2.
E ele quer que você determine o valor de A. Então a pergunta aqui é o valor de A. Círculo aqui, ó. A pergunta é essa. Qual o valor de A? Tá vendo aqui, ó? Tá aqui o A na função. Ele quer esse valor de A. Sendo que ele deu isso aqui, ó. F de 4 é igual a 20. O que é que significa isso aqui? F de 4 é igual a 20. O 4 está no lugar onde deveria ser o x. E o F, né, é igual a 20. Então ele quer que você entenda assim, ó. Que ele faça um ponto. O ponto x é 4. O ponto é o x4 e o y 20. Então, o valor de x é esse que está aqui dentro do parênteses. E o valor do f de x ou y, eu explico isso na aula número 1, é 20. Então, x e y, ou f de x, certo? Y é a mesma coisa de f de x. E eu venho, vou repetir essa função aqui inicial, que está escrita aqui, ó. F de x é igual a x mais 2. E aonde tiver f de x, eu vou substituir por 20. Olha aqui, ó, que legal. F de x tem um valor. F de x é quanto? É 20. Vou colocar 20 aqui, ó. 20 igual a, que é o que eu quero saber. A x é a mesma coisa de a vezes x. E o x é quanto aqui, minha gente? O x é 4. Então, vou substituir em vez de x, eu vou botar a vezes 4 mais 2, ok? E agora eu vou encontrar o valor de a. Eu vou repetir o 20, é igual a 4 vezes a, 4a, mais 2. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 2 para o lado de cá, ó. Vou resolver essa equação. Então vai ficar 20 menos 2 é igual a 4a. Ó, passei o 2 para o lado esquerdo. Quando troca de lado, troca de sinal. Então, continuando aqui, vai ficar 20 menos 2 vai dar 18. 18 é igual a 4a. E esse 4 passa para o outro lado quanto, minha gente? Eu tenho que achar o valor de a. Então, esse 4 tem que vir para o lado de cá. Então, faço 18 sobre 4 é igual a a. Então, puxando para cá, 18 dividido por 4 dá quanto? Dá algum valor exato? Não dá exato. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. A é igual 18 dividido por 4 vai dar quanto? Você pode fazer a divisão ou simplificar a fração. Vou simplificar a fração. Vou dividir por 2 na parte de cima, no numerador, e por 2 na parte de baixo, no denominador. Então, vai ficar quanto? 9 sobre 2. 18 dividido por 2, 9. 4 dividido por 2, 2. Então, você pode deixar o A tanto dessa forma, de fração, 9 sobre 2, ou dizer assim, ó, A é igual a 4,5, se você fizer essa divisão, 9 dividido por 2. Ou seja, pode ficar assim, 9 sobre 2 ou 4,5. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido essa videoaula. Até a próxima. Obrigado. Pronto, meus amores, o que que vocês acharam? O que que vocês acharam aí da videoaula? Só de exercício, tá? Inclusive, muitos exercícios que tem lá na videoaula, eu coloquei no Google Formulário, tá? Então, se vocês conseguiram compreender essa videoaula, vocês vão conseguir fazer o exercício também tranquilamente. Ok? Alguma dúvida, meus amores? Para a gente poder continuar aqui? Alguma dúvida? Não sabe correr sobre esse negócio de. Ai, Maria. Ai, é Maria Vitória. É Maria Vitória. Bom dia, Maria Vitória. Tudo bem? Eu pensei que era a Camila. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, tá todo mundo sabido, né? Ok. Está todo mundo sabido, eu vou pegar agora o material. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do material, que está lá no grupo também, tá? Do WhatsApp. Semana 15, tá? Gente, quem tá com atividade pendente, atividade atrasada, depois eu vou colocar uma relaçãozinha para que vocês possam resolver isso, certo? Eu preciso que essas atividades estejam em dia para que eu possa dar a primeira e a segunda nota do segundo bimestre. Eu vou começar a fazer esse levantamento hoje.
Então, quem aí sabe que está devendo alguma coisa, trate de pagar. Não vamos ficar devendo aí com matemática, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou pegar o material aqui. Tela inteira. Tudo que vai aparecer aqui no meu computador, vocês vão poder visualizar, certo? Deixa eu ocultar isso aqui. A atividadezinha, ó, é essa daqui, certo? O material. Com a teoria e os exercícios, que também são os mesmos que estão aí no formato formulário, tá? Vocês estão conseguindo visualizar. Quem não conseguir visualizar, tá tendo alguma dificuldade, me avise. Você pode estar escrevendo lá no chat ou ligando o microfone, tá? Para falar. Então, aqui, ó, gente, semana 15, né? Esse estudo que a gente iniciou o segundo bimestre trabalhando com funções. A gente trabalhou funções e depois a gente trabalhou a função afim, que é a função do primeiro grau, tá? Eu vou ligar aqui meu aplicativo e vocês vão acompanhar comigo essa leitura. Deixa eu ligar aqui meu aplicativozinho que me permite escrever em cima do PDF, porque facilita aí o acompanhamento de vocês, tá? Deixa eu ligar ele aqui. Tá. Então, olha só, deixa eu pegar meu laserzinho aqui também. Então, olha só, um dos primeiros assuntos em que todo estudante ele aprende em matemática no ensino médio é função afim. E esse assunto, pessoal, vocês têm que entender bem direitinho, vocês têm que tentar estudar ele, tentar memorizar as fórmulas, fazer bastante exercício, porque ele é um assunto bastante cobrado na prova do Enem, certo? Então, função afim cai 100%, cai sempre nas provas do Enem. Então, é um assunto que vocês têm a obrigatoriedade de vocês aprenderem, estudar e fazer bastante exercício. Qualquer dúvida, me procura no privado, tá? Então, como ela é a base para aprender os vários outros tipos de funções que vêm depois, é muito importante que você entenda bem esse tópico, né? Bem esse assunto. Isso inclui entender a teoria e praticar exercício, né? Matemática, eu sempre falo para os meus alunos, ó, tem que compreender a teoria? Tem, porque sem a teoria você não vai conseguir fazer nenhum exercício. Mas só com a teoria não é o suficiente, você precisa praticar. Matemática se aprende praticando, se exercitando. Não é fazer um exercício uma vez perdida que você vai aprender, não. Tem que estar sempre ali, ó, revisando, fazendo. Quanto mais exercícios vocês puderem fazer, melhor. Para fixação, né? E principalmente problemas elaborados, problemas envolvendo esse tipo de conteúdo, tá? Então, vamos aqui revisar a definição de função afim. A função afim também é toda função polinomial de primeiro grau, tá? Isto é, na qual o maior expoente é 1. Eu já havia falado isso em aulas anteriores, né? Por que que a função afim é chamada função do primeiro grau? Porque o grau do expoente, que fica em cima do x, né? O expoente ele fica em cima da incógnita, que é x, ela é igual a 1. Segundo grau, função do segundo grau, a gente identifica que é do segundo grau, porque em cima da variável x, o grau do expoente é 2, tá? Então, ela pode ser chamada aí função afim ou função do primeiro grau, né? São denominações que significam a mesma coisa. Pode ser que você conheça a função afim simplesmente como função do primeiro grau e vice-versa, né? Deixa eu redirecionar a página aqui para vocês, para a gente poder continuar a nossa leitura aqui da teoria, tá? Aqui é uma aula expositiva e dialogada. Vocês podem participar também, tirar as dúvidas de vocês, fazer as perguntas de vocês. Ó, vamos aqui, então, para a nossa lei de formação. A gente sabe que toda função, ela obedece uma relação, né? Uma regra de existência, tá? Que a gente chama lei de formação.
Essa lei de formação da função afim, ela é expressa da seguinte maneira: fx é igual a x mais b igual a zero, tá? Então, essa aqui é a formulazinha da função afim. Ax mais b igual a zero, tá? Onde a e b vai ser números reais quaisquer, tá? Vamos para a raiz agora da função afim. Vamos entender o que é raiz da função afim. Deixa eu baixar aqui a página. Vou baixar aqui a página. A raiz da função afim, o que é isso? É o ponto em que ela corta, tá, gente? A raiz da função afim é o ponto em que o gráfico, que é a reta, ela vai cortar tanto o eixo x quanto o eixo y. Isto é o ponto em que y é igual a zero. Isso quer dizer que, para descobrir a raiz de uma função afim, basta substituir o y por zero na fórmula. Ao fazer isso, você tem isso aqui abaixo, gente, ó, tá? Então, basta a gente pegar esse f de x. Esse f de x eu já falei em aulas anteriores, que esse f de x é igual a y. Então, é só fazer isso aqui, ó, só igualar a lei de formação, essa equaçãozinha aqui, a zero. Observe, troca f de x por zero. Vamos isolar aqui o x, ó. Igualando isso aqui a zero, a gente pode isolar a variável x, tá? Como assim? Quem está multiplicando x passa dividindo, né? E esse b vai para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, ele fica o quê? Negativo, né? Quando a gente muda algum número, alguém de posição, aqui ele atravessa o sinal de igual, muda, então, a operação matemática. Se aqui é uma soma, então esse b passou uma subtração, né? Passou com um sinal de menos. Aí ficou ax igual a b. O a que está multiplicando, então, passa dividindo. Então, para achar a raiz da minha função afim, a gente pode até utilizar essa formulazinha também. Vai ficar menos b sobre a, tá? Para achar, então, a raiz da sua função afim, que nada mais é do que resolver a equação do primeiro grau, que a gente já fez em aulas anteriores e vamos fazer nessa aula também, tá? Então, dessa maneira, a raiz da função afim é o ponto menos b dividido por a no eixo x. As funções de primeiro grau têm apenas uma raiz. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Eu vou abrir aqui um parêntese para chamar a atenção de vocês nesse sentido. Olha só uma diferença aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Eu vi um barulhinho. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Alguém levantou a mão, pode falar. Ah, é Maria Vitória. Professora, Oi. Tô ouvindo. vou dar uma saída aqui, viu? Tá bom, volte para a aula, viu? Bem rapidinho. Tá certo. Tá? Então, tiro. Então, vamos voltar lá, gente, para a explicação, que eu vou chamar a atenção de vocês em uma observação muito importante. Deixa eu pegar o material aqui de novo, né? Olha só. Prestem bem atenção aqui, ó. X ao quadrado. E x elevado a 1, tá? Então, aqui em cima a gente tem uma função ou uma equação do segundo grau. Aqui embaixo eu tenho uma função ou uma equação do primeiro grau, tá? Eu tô pegando só a variável x, tá? Só para abrir um parêntese. Toda e qualquer equação, função, a gente resolve para a gente chegar ao valor das raízes ou os valores da incógnita que vai ser o seu x. Quando você tem uma função do primeiro grau ou uma equação do primeiro grau, eu vou ter só apenas um resultado para x. Vai ser x igual a alguma coisa, tá? Então, eu vou ter apenas uma única raiz, ou seja, um único resultado para essa variável. Quando você está trabalhando com a função ou equação do segundo grau,
esse meu x, ele vai admitir dois resultados, ou seja, duas raízes. Elas podem ser positivas e negativas, tá? Então, deixa eu colocar aqui o sinal de mais, ó. Pode admitir sinal de mais, uma continha com menos. Então, duas raízes. Um exemplo aqui, qual seria um exemplo que eu poderia dar aqui? A gente poderia, se fosse, sei lá, se no lugar do x fosse 16. Fosse assim, ó. Tem alguém entrando. Deixa eu ver quem é, tá, gente? Deixa eu ver quem é e eu volto aqui para a explicação. Débora? Oi, Débora. Seja bem-vinda. Bom dia para você, seja bem-vinda, tá? Você que perdeu o iniciozinho da aula, depois eu vou disponibilizar, né, a gravação dessa aula lá no grupo e aí você pode acompanhar desde o início, tá? Então, voltando aqui para o meu exemplo. Então, digamos que eu tenho a seguinte situação. X ao quadrado igual a 16. E eu quero as raízes desse x quadrado, eu quero os valores que x pode assumir. Observe que aqui não é mais uma equação do primeiro grau, é uma equação do segundo grau. E a gente sabe que para eu achar o valor do x, eu tenho que deixar esse x sozinho. Então, esse expoente igual a 2, ele tem que passar para o outro lado com a operação contrária. O contrário da potência é a raiz quadrada, certo? Então, o contrário da potenciação é a raiz quadrada. Então, se eu fosse resolver esse x ao quadrado igual a 16, como é que ficaria? Ficaria x igual a raiz quadrada de 16. E como é uma equação do segundo grau, eu sei que a equação do segundo grau, ela admite duas raízes. Aí eu escreveria aqui na frente, ó, um sinal de mais e um sinal de menos. Então, eu obteria aqui no final dois resultados para essa variável x. Primeiramente, alguém poderia me dizer quanto vale a raiz quadrada de 16? Alguém poderia me dizer quanto vale a raiz quadrada de 16? Alguém saberia me responder quanto vale a raiz quadrada de 16? Você saberia, Jéssica? Jéssica Samara, Jéssica Gomes. Sei não. Renan, Luciene, Ana Heloísa. O que é a raiz quadrada de um número? A raiz quadrada de um número, digamos que aqui seja só a raiz quadrada de 16. Depois eu penso nesse mais ou menos aqui, tá? Digamos que seja só a raiz quadrada de 16. O que é a raiz quadrada de um número? É achar na tabuada a multiplicação de um número por ele próprio, que dê exatamente um número que está aqui dentro do radical. Dentro do radical, nós temos 16. Então, na tabuada, qual é o número que multiplicado por ele próprio dá 16? 4. Tá? Então, eu já sei qual é o joguinho que eu vou fazer com vocês hoje. A gente vai trabalhar a tabuada, né? Já que vocês não estão sabendo qual é o número que multiplicado por ele próprio, né? Que dá 16. Vai ser o 4. 4 vezes 4 dá exatamente 16. Então, o resultado da raiz quadrada de 16 é o 4. Ah, professora, e esse mais ou menos que está aqui antes do radical? Isso significa dizer que eu vou ter 2x, dois resultados para x. Para diferenciar o x, eu vou colocar aqui, ó, uma linhazinha aqui em cima do x, tá? Eu vou chamar isso aqui de x'. Então, o primeiro resultado vai ser x igual a 4 positivo. E o segundo resultado, que eu vou chamar de x2 ou x duas linhas, só para diferenciar esses dois x, vai ter o sinal negativo, menos 4, tá?
Então, essa aqui é uma diferença importante nas raízes da equação do primeiro grau e do segundo grau. Do primeiro grau, ele admite apenas uma raiz. Já do segundo grau, ele vai admitir dois resultados, dois valores, um positivo e o outro negativo, tá? Vou apagar aqui, quem quiser anotar depois, assiste a aula, pausa o vídeo, copia, tá? Faça um resumozinho no caderno de vocês, é importante vocês terem esse conteúdo no caderno. Então, faça um mapa mental, faça um esquema. Alguma dúvida até o momento? Se tiver dúvida, pode falar. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura para a gente poder ir para os exercícios, tá? Deixa eu só pegar um copo de água aqui, bem rapidinho. Mãe, faz um favor para mim. Me dá um copo de água. Então, dessa maneira, a raiz da função afim é o ponto menos b sobre a no eixo x. As funções de primeiro grau têm apenas uma raiz, tá? Gráfico da função afim. Eu já dei aula sobre isso. Eu já mostrei como é que faz o gráfico, que faz a tabelinha. Já tem exercício lá, né? Que, inclusive, esses exercícios é para fazer no caderno, porque construção de gráfico não tem como fazer no Google Formulário. Vocês precisam fazer no caderno e me enviar no privado. Ninguém me enviou até o momento essa atividade. Não sei se foi a atividade antes do recesso. Não me lembro mais a numeração, mas hoje eu vou fazer um levantamento de todas as atividades, de todos os alunos que estão fazendo as atividades ou não, tá bom? E aí depois Professora, eu passo... depois só me manda uma mensagem dizendo as atividades que faltam eu lhe mandar, viu? Pronto, eu vou Porque fazer... nem eu lembro. Pronto, eu vou fazer um levantamento a partir de hoje. Aí eu vou começar com a turma do primeiro ano, que é a turma mais numerosa. E aí eu vou ver o que cada um fez, o que está devendo. Aí eu passo para vocês em outro momento, tá bom? E aviso também no privado. Posso mandar, assim, a mensagenzinha no privado, como eu costumo fazer também. E aqui, gente, vamos revisar aqui a questão do gráfico da função falo para a senhora para mandar para mim, porque eu troquei de chip e aprendi tudo. Então me manda um oi. Me manda um oi no número novo. Manda um oi para mim. Que Eu aí, já mandei. Ah, então tá. Nossa, que eficiência. Ótimo. Deixa eu beber uma aguinha, né? Beleza, gente, eu fico com a câmera desligada, porque vocês sabem, né? Minha criança tá aqui brincando para cima e para baixo. Tá tendo reforma, então, aqui em casa também, enfim. Então, eu tô só justificando o porquê que eu tô com a câmera desligada, certo? E talvez eu me mude. Então, enfim, por esses e outros motivos, eu acho melhor deixar a câmera desligada, tá? Mas, enfim, olha só, o gráfico da função afim é uma reta, tá? A sua característica é uma reta, como vocês estão vendo aqui abaixo. É uma reta que ela vai cortar os eixos X, nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui o meu Y é 0. Eu vou ter só o valor do X. Ele vai cortar também aqui no Y, onde meu X é 0. Eu vou ter só o valor do Y. E o valor do Y aqui, nesse ponto, vai ser justamente o valor do coeficiente do termo B, da minha função do primeiro grau. Aqui está a minha função do primeiro grau, ó. Então, o B, o valor do B, digamos que o B seja 3. Esse B igual a 3 vai ser exatamente onde a reta está cortando no Y igual a 3, aqui no eixo Y. E aqui no eixo X, não tem como a gente visualizar só olhando para a função do primeiro grau. A gente tem que resolver a continha para descobrir a raiz. A raiz encontrada vai ser justamente onde ela está cortando o eixo X, tá? Então, tá aqui o gráfico. Não vou me aprofundar muito, porque a gente já deu aula sobre isso. Aqui é mais uma revisão, um apanhado geral de tudo que a gente viu. Quem ainda está com alguma dúvida na construção de gráfico ou algo parecido, assista às aulas anteriores, ou mande mensagem para mim no privado, ou fale nesse momento também, fique à vontade, tá, para falar. A aula aqui é feita com vocês e para vocês. Então, eu acho muito importante que vocês participem, que vocês dialoguem, que vocês perguntem, tá? Fiquem à vontade para me interromper o momento aí que vocês acharem melhor. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar, gente. Deixa eu baixar aqui. Baixei. Aqui, ó. Gráfico da função afim,
tá? Esse gráfico da função afim, ele é sempre uma reta. Ora crescente, ora decrescente, tá? A reta somente, ela não pode ser perpendicular aos eixos x ou y, tá? O que é perpendicular? É estar em pezinha. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como seria uma reta perpendicular. Deixa eu voltar lá para o gráfico para eu mostrar para vocês. Como é que seria essa reta perpendicular? Se a reta tivesse assim, ó. Lógico que bem retinho, né? Eu tô fazendo aqui a mão livre, isso aqui não vai ficar reto de jeito nenhum. Mas quando ele fala perpendicular, é isso, ó. É ter uma reta assim, em pezinha. Perpendicular aqui, ó. Quando fala perpendicular, é em pé, tá? É em pé, bem retinho. Então, a reta nunca vai estar assim, certo? Aí, deixa eu apagar e voltar lá para a leitura. A reta somente não pode ser perpendicular aos eixos x ou y. Como encontrar dois pontos no gráfico? Como o gráfico da função afim, ele é uma reta, você só precisa de dois pontos para traçar. O que isso significa, gente? Para a gente escrever, descrever, construir uma reta, eu preciso de dois pontos. Então, em geometria analítica, basta dois pontos, quaisquer, distintos, para que eu possa traçar uma reta, certo? Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo construir aí a minha reta, qualquer que seja ela. Então, voltando para a leitura. Como o gráfico da função afim é uma reta, você só precisa de dois pontos para traçá-lo. O primeiro é o ponto da raiz. Então, o primeiro ponto, a gente já viu, né? Que vai ser a raiz da minha função do primeiro grau. O segundo ponto em que a reta atravessa o eixo y, isto é, se ela está cortando o eixo y, é porque o meu x é zero. Esse ponto vai ser o meu ponto B, como eu disse para vocês, né? Tem alguém entrando, deixa eu parar aqui e ver quem é que está entrando. Ai, Vitória, que bom que ela voltou. Vitória, seja bem-vinda novamente. Vamos lá, então, voltar aqui para a explicação. Então, como eu havia igual a B. Se você conhece esses dois pontos, você consegue, então, construir o seu gráfico. Você consegue descrever aí a sua reta, certo? Aí, deixa eu baixar aqui mais um pouco. Opa. Ah, meu Deus. Quando for 9h25, eu começo a chamada. Portanto, os dois pontos que você precisa traçar na reta do gráfico são esses dois pontos aqui, tá? Coeficientes da função afim. Gente, a gente tem dois coeficientes. Dois deles, tá? Um se chama coeficiente angular, que vai ser justamente o valor do A, que vai dar a inclinação da reta, e o linear, que vai ser chamado aqui o coeficiente B. Então, temos o angular e o linear. Como eu já havia dito, ó, o angular, ele corresponde na função ao elemento A, ao termo A. No gráfico, ele vai ser a tangente do ângulo alfa, porque olha só, deixa eu mostrar lá no gráfico novamente para vocês. Que alguém pode estar dizendo, professora, só vem com um ângulo aí, onde é que está esse ângulo? Olha só. Observe aqui o eixo X, tá? O eixo Y aqui vai ser o ponto B, que é o coeficiente linear. Esse ponto aqui, ó, eu tenho um coeficiente angular que vai me dar essa inclinação da reta e vai formar um ângulo aqui, ó, com o eixo X e a reta. A gente chama de ângulo alfa, pode ser qualquer ângulo, tá? Então, a tangente desse ângulo alfa, que pode ser qualquer número real, ele vai dar justamente essa inclinação. Vocês vão estudar isso mais profundamente quando vocês estiverem aí no terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, a gente revê todos os conteúdos do primeiro e do segundo ano, mais aprofundado e mais os conteúdos novos do terceiro ano, tá? Então, esse conteúdo aqui vocês vão ver mais na frente novamente.
Aí deixa eu baixar aqui, beleza? Baixar mais um pouquinho. Então, vamos lá. No gráfico é a tangente do ângulo alfa, formado pela interseção entre a reta da função e o eixo x, como eu mostrei lá para vocês. Enquanto isso, o coeficiente linear corresponde na função ao termo b, ao elemento b. No gráfico é o ponto de interseção entre a reta da função e o eixo y. E aí eu vou parar para fazer a chamada. E quando for na próxima aula, eu volto com essa teoria. Falta pouquinho para acabar, ó. Falta só isso aqui. E aí a gente já vem para os exercícios. Observe que os exercícios aqui, ó, são 4 exercícios que a gente vai fazer, inclusive, na aula, tá bom? A gente não vai deixar para atividade de casa, exceto se não der tempo. Então, deixa eu encerrar aqui e eu vou fazer a nossa chamada. Deixa eu parar a apresentação e fazer a nossa chamada aqui, tá? Então, fiquem atentos aí à chamada, já é 9h26. Deixa eu colocar aqui. Turma do primeiro ano. Deixa eu colocar aqui nossa frequência. Turma. Frequênciazinha que dá até hoje. Hoje é... Hoje são 5 já, meu Deus do céu. São 5 já. Deixa eu fazer aqui no meu WhatsApp aqui. Frequência. Primeira aula. Lembrando que são 2 aulas hoje, tá, gente? Então, são 2 frequências. 5/7/2021. Primeiro aluno aqui que eu estou vendo, nós temos aqui Maria Vitória. É Vitória Maria ou é Maria Vitória? É Vitória Maria, né? Tem Vitória Maria e Maria Vitória. Exato. A que eu tenho aqui é Vitória Maria. Vitória Maria. Ok. Jéssica Samara, que estava tomando seu cafezinho na aula, bem gostoso. Jéssica Gomes. Sei que milagre é esse, que eu não gosto de tomar café de manhã. Se eu não tomar café da manhã, meu dia não começou. Isso é Maria. Oi. Ontem, antes de dormir, eu não comi, aí eu acho que eu amanheci com fome. Então foi isso. Luciene. Mais. Vamos ver aqui. Luciene, Débora. 7. Ana Heloísa. Já coloquei. É Ana Heloísa, né? Eu coloquei Maria Heloísa, Jesus. É Ana Ana. Heloísa. É Ana. 7. Daniel Fernandes. Eu tô em Matheus, peraí. Matheus Felipe. Depois a gente faz um checklist. Daniel Fernandes, como você falou. 9. Luciene. Já coloquei Lu. Laisa. Laisa. Mais. Vai falando mais aí, Jéssica. Renan. Renan Tá sim. Mais. Jéssica Gomes. Já coloquei. Débora. Débora, já tá faltando um aluno que eu não coloquei. Deixa eu ver quem é. Já coloquei Débora, deixa eu ver aqui. Faltando um. Laisa, Luciene, Matheus Felipe, Heloísa, Débora, Jéssica Samara, Jéssica Gomes. Já sei. Rayane, que tá faltando aqui colocar. Rayane. Pronto, meus amores, eu já tenho então 11 alunos aqui na nossa frequência. Então a gente se vê daqui a pouco, tá certo? Obrigada aí pela participação na aula. Daqui a pouquinho a gente se vê novamente no segundo momento. Beijos para vocês. Tchau, tchau.